Acabou de chegar aqui para a gente conversa agora com Renato Ribeiro de Almeida, que é doutor em Direito do Estado pela USP e também integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bom dia, doutor. Obrigada pela gentileza da entrevista. Eu já aproveito, então, a sua presença aqui para já lhe fazer uma pergunta em cima deste assunto. Esta MP, de fato, tem pontos inconstitucionais? Bom dia. Bom dia. A MP tem dois pontos claramente inconstitucionais. Primeiro, foi muito bem colocado que ela fere o artigo 207 da Constituição, falando tecnicamente, que é justamente aquele que trata da autonomia universitária. Ou seja, as universidades elas gozam de autonomia para suas decisões, ainda mais quando se trata a escolha de reitores de forma a mais democrática possível, e o Yuri bem colocou, isso é feito cada universidade de uma forma, então claramente isso fere a autonomia universitária prevista na Constituição. E também ela tenta reeditar uma matéria já rejeitada, já caducada em forma de MP, havia a medida provisória 914 que recentemente caducou, ela não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então o que o presidente da República, o que o governo federal fez? Simplesmente reeditou a medida provisória, mudando um pouco seus artigos, mudando um pouco a sua argumentação, mas rigorosamente mantendo a mesma temática. E isso fere a Constituição, porque uma vez que a medida provisória não é aprovada, ela caduca, ela não pode ser reeditada, dar uma mexidinha nela e ser reeditada logo na sequência. Então, desse ponto, foi acertada a decisão do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e eu vejo até como uma prudência por parte dele, porque, imagina, muitos reitores poderiam ser nomeados. Daí essa MP, se tivesse o seu trâmite normal, ela poderia ser rejeitada ou até caducada se não fosse votada em tempo hábil pelo Congresso Nacional. Mas aí nós teríamos um problema prático. Qual que é o problema prático? Esses reitores nomeados, se a MP cai, eles perderiam o mandato, teriam o mandato cassado, nós teríamos uma situação muito difícil, até caótica, em liderança em relação às universidades federais e aos institutos federais de educação. Doutor Renato, Carol Nogueira também participando dessa conversa, meu bom dia ao senhor. Para a gente agora falar um pouquinho sobre essa devolução da MP ao Congresso, devolução feita pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Até então, o presidente da Câmara dos Deputados tinha se posicionado com relação a essa devolução. Dizia que era uma medida extrema. Do ponto de vista jurídico, é uma medida extrema? É uma medida extrema e inoportuna. Está se usando a pandemia como uma nova justificativa para voltar a este assunto de intervenção na democracia interna das universidades federais. Cada universidade tem a sua forma de escolha de seus reitores, mas é sempre de forma democrática. E, nesse caso, estar-se-ia dando ao ministro da Educação poderes extremados para que ele nomeasse. Isso lembra um pouco até a ditadura civil-militar, né? Quando nós tínhamos lá os prefeitos de capitais nomeados pelo governo, senadores biônicos, tudo que fere diretamente a democracia é visto muito com maus olhos por parte do Congresso Nacional, que é a casa da democracia, o parlamento, representa as vontades da população brasileira. Então, foi acertada essa decisão, e a decisão do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, presidente também do Senado, ela vai nesse sentido, evitar já previamente uma discussão que seria ainda mais grave, ainda mais perigosa do ponto de vista institucional, porque poderia gerar problemas às universidades. Nós estamos em pandemia, mas os professores, os conselhos estão se reunindo, ainda que de forma virtual, e uma votação poderia ser feita de forma virtual. Então, não há justificativa plausível que justifique a edição de uma medida provisória. Lembrando que a medida provisória ela é utilizada no Brasil de forma bastante desconectada com aquilo que se pretendeu na própria Constituição, na Constituinte. Por quê? Ela deveria, pelo menos em tese, tratar de temas absolutamente urgentes, imprescindíveis para o país, e não é o caso, evidentemente, dessa medida provisória agora rejeitada.
Oi, doutor Renato, aqui é a Larissa Alvarenga de Brasília. A minha pergunta é a seguinte: diante do desgaste, que pode causar um novo pedido de medida provisória entre o governo e o Senado, por acaso existiria uma outra alternativa do governo, para permitir a nomeação de reitores ao ministro da Educação? Não, eu não vejo essa possibilidade. Teria que se alterar a própria Constituição, então é muito mais sério um processo de emenda à Constituição, porque a autonomia universitária está prevista categoricamente no artigo 207 da Constituição. Então não tem como se legislar alterando diretamente os textos da Constituição. A Constituição, na pirâmide normativa brasileira, ela está acima de todas as outras leis, medidas provisórias, leis complementares e tudo mais. Então, não se poderia bater de frente com o próprio texto constitucional. Renato, nós estamos nos últimos minutos aqui do Novo Dia, mas eu consigo chamar rapidamente ainda Yuri Pita para fazer uma pergunta ao nosso convidado? Pronto, já apareceste. Diga, Yuri. Rapidinho, obrigado, Elisa. Bom dia, doutor. Obrigado por estar conosco. Só para esclarecer um ponto, a legislação prevê que tem que haver eleição para essa escolha dos reitores. Agora, nesse momento de pandemia, caso se encerre um mandato que já é de reeleição, como é que faz com um reitor que vai encerrar o mandato antes que seja feita essa consulta à comunidade acadêmica? Que tipo de dispositivo que poderia ser utilizado para não deixar uma instituição sem um reitor, sem um comando? Yuri Pita e Renato Ribeiro Almeida, desculpa a deselegância de segurar a sua resposta, Renato, mas nós vamos ter de encerrar o Novo Dia, mas o senhor, por gentileza, permanece conosco no Live CNN com Mari Palma e também com Felipe Ciani. Eu e Carol já nos despedimos aqui de vocês, né, Carol? Desejando uma boa sexta-feira e que a programação da CNN e Breaking News continua. Obrigada, doutor Renato. Até já, então. Daqui a pouquinho ele volta no Live CNN. A entrevista com Renato Ribeiro de Almeida. Ele é doutor em Direito do Estado pela USP, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ele está ali ao vivo, estava no Novo Dia, gentilmente esperou o live começar aqui para continuar a nossa conversa. E como a gente estava acompanhando, o Yuri Pita, nosso analista de política, ele fez uma pergunta e a Elisa disse que o senhor responderia aqui no live. Então eu jogo já para o Yuri para ele refazer essa pergunta para a gente continuar aqui essa conversa. Yuri, bom dia. Tudo bom, Mari, Ciane, bom dia a todos que ligaram aí no Live CNN Brasil. Bom, doutor, retomando a pergunta, o que o governo alegou ao editar a MP é que há mandatos de reitores e reitores só podem ficar 4 anos com uma reeleição só, de acordo com a legislação. O governo alegando que teria reitores que vão terminar o mandato durante a pandemia sem que a comunidade acadêmica pudesse se reunir para fazer essa escolha, para fazer essa eleição. E aí eu pergunto ao senhor que tipo de dispositivos que existem atualmente na legislação para se suprir uma situação como essa, que o governo apontou que pode ocorrer. Pode ser feito algum tipo de prorrogação do mandato desses reitores? Como é que se faria essa situação? Bom dia novamente. Aí é uma situação assim, embora as atividades escolares, acadêmicas estejam suspensas por conta da pandemia, os dirigentes das universidades federais, eles estão se reunindo normalmente. Inclusive, esse é o texto da Associação das Universidades, dos Reitores, que é a Andifes. E eles dizem o seguinte: é perfeitamente possível que se faça formas virtuais de votação, porque as reuniões estão acontecendo virtualmente, dos conselhos universitários. Então, não se justifica a edição de uma medida provisória, porque ainda que de forma virtual, é possível que a escolha do novo reitor seja feita especialmente por um coletivo de docentes que participam efetivamente daquela universidade. Seria uma solução muito menos drástica, muito menos traumática do que vir de uma escolha pessoal do ministro da Educação, aí sim algo que beira o arbítrio.
Doutor, bom, a gente agradece aqui essa sua participação aqui no live, o senhor continuar conversando aqui com a gente está cheio de perguntas, então acho que a gente vai ter algumas dúvidas para tirar. E eu queria começar perguntando para o senhor, doutor, sobre a constitucionalidade dessa MP, porque uma das justificativas era em relação à inconstitucionalidade dela. Inclusive, num dos tweets do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele fala: cabe a mim, como presidente do Congresso Nacional, não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. O parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência. Eu queria saber a posição do senhor em relação a essa opinião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente do Senado está certíssimo. Vale lembrar que o parlamento brasileiro tem uma das melhores assessorias jurídicas do mundo e ele está certo em relação à constitucionalidade do que se deve defender, e nesse caso há duas grandes inconstitucionalidades chapadas, aí que a gente pode perceber até por pessoas que não são do mundo jurídico técnico, que é justamente a violação do artigo 207 da Constituição, que fala da autonomia universitária. Bom, se as universidades elas gozam no próprio texto constitucional de autonomia, não se pode, por meio de uma medida provisória que está abaixo da Constituição, alterar a escolha, principalmente a questão democrática, de quem vai comandar essas universidades, os reitores, as autoridades máximas dentro do âmbito universitário. Bom, então nós temos uma violação ao artigo 207 da Constituição. E nós também temos, se não bastasse, a violação ao artigo 62, porque recentemente foi editada a medida provisória 914, ela caducou, ela perdeu a sua eficácia porque passou do prazo sem que a Câmara e o Senado deliberassem sobre esse tema, e essa matéria vem sendo reeditada por meio dessa nova MP. E a Constituição fala, nesse artigo 62, claramente que não se pode reeditar medida provisória se uma vez ela tenha sido rejeitada ou mesmo caducado, perdido o seu tempo de validade. Lembrando que a medida provisória, para quem está nos assistindo que não é do mundo jurídico, sabe que a medida provisória tem força legal, passa a valer a partir do momento da sua edição. Então, o presidente da República assina, já passa a ter validade, mas ela precisa ser convalidada pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional precisa validar. Lembra que, muitas vezes, o próprio Congresso reclama da imensa edição de medida provisória. Nós estamos falando aí de governos sucessivos que governam por medida provisória. E a Constituição fala que a medida provisória é extrema, no caso de extrema necessidade, num caso de que é imprescindível a edição de uma norma jurídica, de uma lei, para resolver uma questão urgente para o país. E não é o que se observa em sucessivos governos. Medidas provisórias são editadas quase que diariamente e elas até trancam a pauta do Congresso Nacional. Portanto, foi acertada a decisão do presidente Alcolumbre e também eu vejo que aí seria muito pior deixar essa MP ela tramitando, ela produzindo os seus efeitos, porque a partir do momento que ela tem efeito, a partir da assinatura do presidente da República, nós temos uma situação muito séria, que é esses reitores já começariam a ser escolhidos. Daí a MP caduca ou a MP cai, é votada contrariamente ao governo pelo Congresso Nacional. Como é que ficariam as decisões tomadas por esses reitores? Esses reitores nomeados perderiam imediatamente o seu mandato? Então, nós teremos aí uma situação de caos nas universidades. Então, eu penso que foi prudente a decisão do presidente Alcolumbre em já rejeitar de cara, já que percebeu de cara, de plano, duas inconstitucionalidades muito categóricas. Doutor Renato, eu ia colocar justamente essa questão do tempo entre a duração de uma MP, a vigência de uma MP e uma eventual caducidade dela ou rejeição dela por parte do Congresso, como é que ficam as decisões nesse meio tempo? O senhor falou que as MPs estão se tornando mais regra do que exceção. A gente está vendo isso ainda mais em tempos de pandemia. A gente acabou de ver, por medida provisória, a recriação de um ministério. Pode ocorrer esse tipo de situação, como o senhor colocou, um ministério eventualmente ser rejeitado pelo Congresso via MP? Isso também causaria um outro conflito jurídico, daí a importância de MPs
também terem um pré-acordo político, digamos assim. Eu queria emendar também, doutor, ajudando nessa história também para a gente aumentar um pouquinho mais essa discussão. O senhor explicou muito bem aí para a gente, falando um pouquinho sobre MPs, né? A gente está falando de medidas provisórias. Só para deixar claro, por que elas são provisórias e se são provisórias, são durante quanto tempo? Como é que funciona isso? Então, as medidas provisórias, elas têm efeito já jurídico a partir da assinatura e publicação no Diário Oficial, assinatura do Presidente da República, mas como o próprio nome diz, provisório, ela tem validade até que a Câmara dos Deputados e o Senado, que tem prioridade na discussão dessas matérias, porque ela tem prazo, eles têm a obrigação de discutirem isso. Se não é discutido, se o parlamento simplesmente deixa caducar, a MP perde a sua validade, ela caduca literalmente, ou seja, os efeitos ali produzidos deixam de existir. É importante lembrar, eu ressalto que vem sendo uma política de governo e sucessivos governos, não só do presidente Bolsonaro, mas os anteriores também, todos eles, a partir da Constituição Federal de 88, em legislar sobre a suposta urgência das medidas provisórias. O próprio Plano Real foi editado por medida provisória, a criação de programas sociais veio também por medida provisória, e isso gera um incômodo. Se é criado um ministério por medida provisória, vai que esse ministério também não é aprovado. Você vai criar uma insegurança jurídica ainda maior no Brasil, e o Brasil ele tem sido falado internacionalmente. E o que significa essa decisão? É muito raro que isso aconteça, porque a própria Constituição também fala em harmonia entre os poderes. Então, o que geralmente acontece é que a medida provisória ela é editada pelo Poder Executivo, vai para o Parlamento e daí ela é objeto de uma série de emendas, discussões, até que se chegue a um acordo mínimo para a votação e se converta isso em lei aprovada pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que é quem compõe o Congresso Nacional. Então, geralmente, o rito a ser colocado é esse. É difícil que haja uma abreviatura, que haja uma cisão logo no começo, como foi o caso dessa decisão do presidente Davi Alcolumbre em simplesmente rejeitar e devolver ao Poder Executivo. Isso é mais um sintoma das relações dificultosas que encontram os três poderes. É bom lembrar que o mesmo ministro da Educação foi revelado aquele vídeo, colocado inclusive pela própria CNN, o vídeo que fazia muitas referências, aí o próprio ministro fazendo referências que podem ser até injuriosas em relação aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Parlamento, ataques pessoais aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, e isso gera todo um clima de maior instabilidade e maior disputa. Por isso que eu acredito que, além da chapada inconstitucionalidade, o clima também é ruim em relação ao próprio ministro da Educação. Doutor, inclusive a gente lembra também que está sendo julgado uma outra polêmica do ministro da Educação, que foi essa que o senhor citou, né? As acusações, quando ele falou naquela reunião ministerial do último dia 22 de abril, que por ele colocava todos esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF, a AGU entrou o ministro da Justiça entrou com um pedido de habeas corpus para que o nome dele fosse retirado dessas investigações. Isso também está sendo julgado no momento. Isso é uma outra história, né, professor? Mas é um bom, para a gente entender, é um bom indicativo da gente ver como é que está a situação do ministro da Educação nesse momento no STF, principalmente e também no próprio governo, né? Professor Ricardo Caldas, com a palavra agora. Não, com certeza, ele tá conseguindo quase que gerar uma unanimidade contra ele, né, exceto naqueles setores do governo, né, que são mais ideológicos, vamos dizer. Ele tem essa questão do inquérito que ele está respondendo, também alguns parlamentares já tinham entrado no Supremo alegando justamente inconstitucionalidade, que
o doutor colocou muito bem. E a minha pergunta justamente vai nesse sentido. Fala-se muito em reforma universitária, em mudança do modelo universitário brasileiro, que os modelos atuais das universidades estão ultrapassados, aquele modelo Humboldtiano, que o pessoal chama. E aí eu lhe pergunto o seguinte, pela sua afirmação e em função do artigo 207, que fala da questão da autonomia universitária, a única forma de fazer qualquer mudança no atual modelo universitário, então, necessariamente é por uma PEC. É isso mesmo? A questão da autonomia, ela tem que ser, Caldas, muito bem colocada pelo artigo 207 da Constituição. Mudanças pontuais que agregam as universidades são possíveis. Que aí, nesse caso, está se violando justamente a escolha de quem serão as pessoas que conduzirão a universidade, a escolha dos reitores. Então, isso fere a autonomia. Agora, outras medidas que possam auxiliar, parcerias, cooperações, isso pode ser feito por legislação infraconstitucional perfeitamente. É bom lembrar que as universidades públicas, e eu venho de universidade pública, né, elas passam por dificuldades muitas vezes orçamentárias e tudo mais, mas elas seguem sendo, no Brasil, as melhores, com melhores respostas, inclusive em relação à pandemia, né? Nós vemos que as pesquisas são desenvolvidas prioritariamente pelas universidades públicas e elas que são as campeãs brasileiras em patentes. Não é a iniciativa privada que tem o maior número de patentes no Brasil, mas sim as universidades públicas. Há muito a ser feito, há muito que ser melhorado em relação às universidades públicas, mas essa melhora não passa por uma escolha arbitrária de seus próprios reitores. Bom, a gente já trocou a nossa janelinha ali com o nosso time de analistas. Primeiro a gente viu o Yuri, depois o professor Ricardo Caldas e agora nossa querida Basília Rodrigues, que vai fazer uma pergunta também. Bom dia, Basília. Oi, bom dia, Mari. Pois é, eu trago um bastidor e também uma pergunta de que a leitura do governo, ao menos com os ministros com quem eu conversei, é a de que essa decisão de devolver a medida provisória tem como alvo não a medida, mas o ministro da Educação, Abraham Weintraub. A gente trouxe esse bastidor aqui na CNN há alguns dias, de que há vários senadores interessados na sucessão de Weintraub, ou seja, tirá-lo do Ministério da Educação para ocupar o cargo de ministro, já que até aqui o presidente Jair Bolsonaro já dedicou ministérios a deputados, ex-políticos e também aí a sua base ideológica, mas não há um ministro senador. Na visão de interlocutores aqui do Palácio do Planalto, ao tomar essa decisão, o Senado está dando um recado para o presidente Jair Bolsonaro de que é hora de tirar Abraham Weintraub do cargo. Um ministro chegou a afirmar para mim que é plausível essa mudança, ou seja, também dentro do governo há essa expectativa de que Weintraub deixe a pasta do Ministério da Educação. A minha pergunta aí ao especialista tem a ver com essas diversas medidas, não só medidas provisórias, mas tem decreto, tem projeto de lei, enfim, decisões que estão sendo tomadas pelo governo em meio a essa pandemia, muitas vezes assodadas, sem um estudo técnico ou com alguma divergência aí de números. É possível uma revisão de todos esses atos que estão sendo adotados em meio a essa pandemia no futuro? Eu pergunto isso e também querendo saber quem poderia propor essa revisão. Algo que venha do Congresso ou daqui do Poder Executivo? Basília, bom dia. É possível, sim, uma revisão e nós temos no direito brasileiro o chamado controle concentrado e também o controle difuso de constitucionalidade. Nesse caso, nós teríamos o controle concentrado de constitucionalidade. Mas o que vem a ser isso para a pessoa que está nos assistindo de casa? Bom, controle concentrado é o parlamento toma decisões, o executivo toma decisões. E essas decisões podem ser levadas ao Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete final da Constituição, o sumo intérprete da Constituição, para dizer se essas decisões, do ponto de vista jurídico, sob a perspectiva jurídica, se são acertadas ou não. Então, isso acontece sempre. Aconteceu recentemente, um caso que ganhou muita notoriedade, foi de nomeação
do dirigente da Polícia Federal, o Valeixo, e isso aconteceu, ramagem, né, aquela discussão toda, se deveria ser ou não nomeado, e é sempre comum que isso aconteça. Quem que tem legitimidade para propor esse tipo de ação? Sempre partidos políticos, o próprio Procurador-Geral da República, na condição de chefe do Ministério Público Federal. Então, é sempre possível que se faça essa análise depois das decisões tomadas. Quem toma a decisão não é o Poder Judiciário, a decisão política, a decisão sobre a conveniência e a oportunidade de se tomar decisões políticas, ela sempre é do Executivo e do Parlamento. Mas todas essas decisões podem ser revistas, sobretudo essas que são justificadas em tempos de crise, de pandemia, que temos uma situação absolutamente excepcional, mas essa excepcionalidade, ela rigorosamente deve estar vinculada ao exercício e à observância da Constituição Federal. É sempre bem colocado. O ministro Celso de Mello sempre coloca dessa forma. Então, no caso do Abraham Weintraub, a questão que ele refere-se aos ministros de forma bastante desrespeitosa. Isso fere a liberdade de expressão. A Constituição Federal fala em liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser uma autorização genérica para que se faça manifestações contra instituições, pior ainda, contra pessoas físicas que ocupam essas instituições, como foi o caso de chamá-los de vagabundos, ou ainda mais fazer uma manifestação de cunho até racista contra toda uma nação, como foi o caso lá dos chineses. Ele fez uma postagem no Twitter bastante desrespeitosas aos chineses. Então, houve aí um desgaste muito grande por essas sucessivas colocações do ministro da Educação que tornam ele numa posição agora bastante delicada. Doutor, a gente queria agradecer muito a participação do senhor aqui com a gente no live, o senhor que começou conversando com o pessoal que está assistindo a gente no Novo Dia, no programa que antecede a gente aqui. A gente está falando com o doutor Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito do Estado pela USP, Universidade daqui de São Paulo, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no live e por desvendar todos esses mistérios com a gente, ajudar a gente a entender não só a notícia em si, mas o que ela significa e quais são as ramificações que ela tem, né, doutor? Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, é um prazer falar à CNN, essa que tem ganho cada vez mais espaço e credibilidade entre os brasileiros.